Então, gente, como nós tínhamos falado durante a semana, nós temos aí a presença da nossa irmã missionária Eleni Vassão, de Paula Atkin. Seja muito bem-vinda, Eleni, no nosso bate-papo, nossa escola dominical virtual que temos feito aos domingos pela manhã. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite da gente conversar aí sobre este assunto tão importante que é o sofrimento humano, né? Quiser dar um alô aí para o pessoal? É um prazer estar aqui com você também e com a sua igreja, Tiago. Uma bênção tê-los conhecido tanto tempo atrás. A Lúcia trabalhou muitos anos na nossa capelania, também no HC, e eu tenho muito carinho por vocês. Amém. Nós também. Eu tenho que falar que eu conheci, né, o trabalho mais de perto da Eleni através do curso que havia e ainda há em São Paulo, de capelania, e lá eu fui fazer o treinamento junto com um pastor amigo meu, João Marcos, que hoje é missionário, e Deus providenciou naquela esposa, né, a Lúcia, a minha esposa. Deus colocou ela ali como professora do curso, né, aquela situação do aluno paquerando a professora, né? E foi através disso, então, do curso que eu pude conhecer a Lúcia, a minha querida esposa, que trabalhava junto com a Eleni muitos anos lá, né? Ah, trabalhando como capelã também. E tive a experiência de poder ser treinado, então, pela Eleni, pelo curso, e me capacitar melhor nessa área do aconselhamento, de levar o consolo de Deus, né? Àqueles que sofrem. Eu quero apresentar aqui a Eleni. Se eu errar alguma coisa, ela me corrige, por favor. A Eleni é capelã, missionária da IPB há 38 anos que ela serve neste ministério que o Senhor a chamou de capelania. Ela é esposa do missionário Gavin, tem 6 filhos e trabalhou há 22 anos como capelã titular evangélica no Hospital das Clínicas e também capelã titular no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Hoje ela é vice-presidente do CPC, que é o Conselho Presbiteriano de Capelanias do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e presidente da ACES, que é a Associação de Capelania na Saúde, Associação de Capelania na Saúde, e coordenadora geral da Casa Aconchego em São Paulo. É isso, Eleni? Está Eu correto? fui fundadora da Casa do Aconchego e treinei o pessoal. Fiquei lá por 8 anos, mais ou menos. A casa está fazendo 12 anos agora, graças a Deus. Quem quiser informações maiores, tem um site aqui que é capelanianasaude.org.br. E se alguém quiser te seguir, te acompanhar, quais são aí os seus endereços aí nas redes sociais? Pode entrar pela capelania mesmo, Capelania na Saúde. Pode entrar pelo meu e-mail, Eleni, com E-I-Y, vassal, @gmail.com. E tem 34 livros publicados e é mestre em aconselhamento bíblico pelo Palavra da Vida. A Eleni tem sido bênção de Deus, tem servido o Senhor durante todos esses anos, e nós vamos conversar sobre o sofrimento humano. Eu mandei algumas questões para ela e ela vai estar dando uma aula para a gente sobre a questão do sofrimento. As questões que nós mandamos primeiro, por que sofremos neste mundo? Né? Por que existe sofrimento? Segundo, qual o propósito do sofrimento? E como relacionar o sofrimento com o amor de Deus. E, por último, ela vai falar sobre como consolar aqueles que sofrem. Nós vamos deixar ela à vontade, ela vai expor
sobre este assunto, para a gente não tomar muito tempo ela falando, eu intervindo e fazendo perguntas. Então, quero deixar você à vontade, então, Eleni. Mais uma vez, obrigado pela sua disposição em participar com a gente dessa EBD. Que Deus abençoe muito sua vida, abençoe o pastor Gavin, seus filhos, e obrigado muito pela sua disposição. Bom, gente, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Quem eu creio que deveria estar lidando com o tema de teologia do sofrimento é o meu marido, porque este é o tema dele em todos os nossos cursos, nível 1, nível 2, nível 3. Ele tem se aprofundado muito nesse tema. E ele começou a estudar essa abordagem porque quando eu o convidei para ir ao hospital comigo, antes de começarmos a namorar, ele já fazia parte da diretoria da capelania, eu fiquei viúva aos 37 anos, com 4 filhos, ele ficou viúvo 3 anos depois, com 2 filhos, e depois de 1 ano nós nos casamos, depois de tudo isso. Mas eu levei para o setor de queimados, para começar. E foi uma coisa interessante, porque ele ficou mudo. Eu creio que a gente ouve falar sobre o sofrimento, mas nem sempre a gente presencia um sofrimento tão agudo, tão grande, como quando a gente entra num hospital. Eu me lembro que eu levei para ver um paciente em especial no setor de queimados, estava muito queimado, mas eu estava atendendo esse paciente todos os dias. E também eu levei para ver um homem que eu penso que, se existe uma criatura que estava muito semelhante a Jó, era este homem. Totalmente sem pele por causa de uma medicação a que ele era alérgico, e o sofrimento era horrível. Ele tinha bolhas e pus dentro das pálpebras dos olhos, além de todo o corpo, não tinha parte sã no corpo daquele homem. E meu marido voltou daquele hospital falando, bom, ou eu fecho a Bíblia e deixo de lado, ou eu abro essa Bíblia e cavo muito mais fundo para falar sobre, aprender sobre o problema do sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Porque o sofrimento acontece a quase todas as pessoas em pelo menos alguma etapa da sua vida. E como reagir a esse sofrimento. Então, como meu marido está lá na sala, sou eu que estou aqui, então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e eu vou usar algumas das abordagens que ele usa também. Então vamos lá para os nossos slides, que assim fica mais fácil quando todo mundo pode participar, observar mais de perto. Por que sofremos? Primeira pergunta que o pastor Tiago me fez foi justamente esta: por que sofremos? Ele não está andando. Deixa eu ver como é que eu faço para ele andar aqui. Aí, se você se lembra, essa foto à esquerda, no campo de concentração, num dos campos de concentração na Alemanha durante a Guerra Mundial, e nós vemos ali quantos prisioneiros dormindo em cátares e passando fome e sede, com muitos percevejos, com um sofrimento que não dá para a gente nem imaginar como seria enfrentá-lo agora. E por que tudo isso? Um paciente enfermo numa cama, sozinho, uma família na África sofrendo, uma família, multidões depois de uma guerra ou um bombardeio, com todos os lares destruídos ali e todo o povo na rua sem ter para onde ir, para onde caminhar. Uma criança
que nasce e está morrendo de fome. Quantas e quantas outras situações nós poderíamos colocar aqui para levantar esse tema, o problema do sofrimento. Todos nós enfrentamos o sofrimento em alguma medida. E hoje, com essa pandemia pelo coronavírus, nós estamos enfrentando um sofrimento desconhecido antes para nós. Nós nunca tínhamos visto ou experimentado uma situação como essa de passar por uma quarentena, de perder pessoas queridas e próximas, de estar com medo, ansiosos, às vezes deprimidos, porque é um problema que se prolonga por meses e a gente não vê o fim da história ainda. Então, quantas situações de sofrimento todos nós passamos. Por que sofremos? Abra sua Bíblia comigo em João 9 e você vai encontrar aqui essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Isto quer dizer, ou ele cometeu algum pecado, e aí está pensando numa vida pregressa, e talvez numa reencarnação, ou os seus pais pecaram e causaram esse problema na criança que acabou de nascer cega. Por que isso aconteceu com ele? Por que isso aconteceu comigo? Talvez você se pergunte algumas vezes. Porque aconteceu agora. Eu tinha tantos planos, tantos sonhos, estava fazendo tanta coisa boa, construindo tantas coisas para deixar para os meus queridos e agora parece que o tapete me foi puxado. Por que aconteceu desta maneira? Coisas que eu não consigo compreender. Vamos ver sobre as fontes da adversidade. E a primeira fonte é o próprio Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 12, versículo 7, onde Paulo está conversando com o Senhor e diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbocetear, a fim de que eu não me exalte. É interessante pensar nesse texto, porque se fosse ação de Satanás para que Paulo ficasse com esse espinho na carne, que não é definido na palavra de Deus qual era esse espinho, e por isso todos nós podemos nos identificar, porque cada um de nós pode ter um espinho na carne, uma artrose, um problema na coluna, problemas os mais diversos. Mas é interessante porque se fosse uma ação de Satanás, o objetivo dele seria justamente o contrário. Seria que Paulo se exaltasse, que ele confiasse mais em si mesmo, que ele deixasse Deus completamente de lado. Mas Deus permite que Paulo sofra e, através de um espinho, mensageiro de Satanás. Deus nunca perde o controle sobre as coisas. Ele é o soberano Deus, criador dos céus e da terra e o sustentador de todas as coisas. Todas as vezes que Satanás tenta infligir
algum mal em algum ser humano, ele tem que passar primeiro pela permissão de Deus. E o Senhor permite uma certa escala do mal, porque ele falou que não permitiria provação ou tentação além das nossas forças, mas que ele é fiel, né? Ele não permitiria que nós ficássemos desamparados, que fosse além dos nossos limites. Ele está cuidando de nós. Segunda fonte de adversidade está lá em Tiago 1, versículos 14 e 15, e somos nós mesmos. Tiago diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós procuramos muitas maneiras de, desobedecendo as regras naturais, comendo demais, nos arriscando demais, passando por situações que nós poderíamos evitar, nós podemos causar mal a nós mesmos também. O sofrimento pode vir através da nossa própria cobiça. E a terceira fonte, Satanás. E se nós formos lá para o livro de Jó, como um dos livros que fala muito sobre o sofrimento, nós vamos ver que este homem era um homem bom, fiel, temente a Deus e se desviava do mal, mas ele foi afligido, e afligido por Satanás com a permissão de Deus também. E ele fala em Jó 1, que capítulo 1, versículo 5, quando se encerrava um ciclo de banquetes dos filhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. A fé de Jó era uma fé provada, era uma confiança no Senhor em qualquer situação. Tanto que, depois que Satanás, com a autorização de Deus, tira de Jó todos os seus bens, todos os seus 10 filhos que são mortos num dia só, ele fala no capítulo 1, versículos 20 até 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas Satanás não desiste. E ele, no capítulo 2 de Jó, fala assim: o Senhor fala a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você o incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. E daí Satanás fala: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó fala e fala e fala com o Senhor no meio do seu sofrimento. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto quando me levantarei, mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama
até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes, os meus dias são mais velozes e se findam sem esperança. É interessante porque uma das coisas que nós aprendemos com Jó e com os salmistas é que nós, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a situações para as quais nós não temos explicação, nem sempre Deus nos deixa conhecer os porquês do sofrimento, mas Ele nos permite falar com Ele, falar com a crueza do nosso coração, das nossas emoções, como no Salmo 13, por exemplo, onde Davi começa: Senhor, até quando? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando vou ficar aqui chorando e me lamentando? E quantas perguntas ele faz, quantas perguntas os salmistas fazem. E isso me ensina que eu posso chegar diante do Senhor com o meu coração aberto e falar: não estou entendendo nada. Parece que tudo virou de ponta cabeça na minha vida, mas eu tenho o Senhor. Eu sou do Senhor. Eu posso abrir o meu coração com o Senhor e chorar no teu colo. E como isso é vital para quem está sofrendo, para quem não pode ser acusado de falta de fé. Nós vemos o próprio Jesus. Ele vai ao Getsemane e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. É muito interessante nós vermos Jesus admitindo, inteiramente Deus e inteiramente homem, que ele também sofria a tristeza com a proximidade da sua morte. Ele sabia todo o seu futuro também e sofria como homem, sabendo que ele estaria dando a sua vida para morrer numa cruz e pagar pelos nossos pecados, mas sabendo também que, sendo eterno Deus, Deus o ressuscitaria dentre os mortos e que ele estaria vivo para sempre, sendo nosso Senhor, Salvador, aquele que só ele, só nele existe a vida eterna. A segunda pergunta que o pastor Tiago me fez: qual o propósito do sofrimento? Você já deve ter se perguntado isso muitas vezes. Por que tinha necessidade disso acontecer para mim? Afinal, eu sou um homem que ando com Deus, um homem que leva a sério as coisas de Deus, que faz tudo direitinho, ou que procura fazer tudo direitinho. Por que aconteceu isso comigo, ou com a minha família, ou com os meus queridos? Quando nós pensamos nisso, nós vemos também a visão de Jesus sobre propósito no sofrimento. João 9:3, Jesus respondendo aos seus discípulos: quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que, e o para que indica propósito, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Vocês assistiram a live do pastor com a Eliana Zag, pouco tempo atrás. A Eliana tem 46 anos. Ela está aqui na primeira cena, num dos cultos que eu fazia lá no prédio dos ambulatórios para os profissionais da saúde do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela está ali na maca, sem qualquer movimento, o único movimento do pescoço. 46 anos de vida
45, estando tetraplégica. 44 anos internada no Hospital das Clínicas por paralisia infantil. Na semana passada, conversando com a Eliana, combinei com ela que nós faríamos 3 programas de televisão para a TV Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, os programas que eu tenho ali agora, que é Capelania, Gente Cuidando de Gente, toda sexta-feira, às 2h30 da tarde. E passei alguns textos bíblicos para Eliana e os temas, falando, Eliana, você, por favor, escolha dentro destes textos o versículo que mais lhe fala ao coração. E eu quero que você se prepare para, além do nosso bate-papo, você dar uma mensagem em cima de um desses textos que você tiver escolhido. E foi muito interessante, porque do Salmo 116, que foi o primeiro que eu passei para Eliana, ela escolheu um versículo que fala sobre gratidão a Deus. E a gente fica assim, gente, como pode uma pessoa que está tetraplégica, totalmente dependente, todos esses anos, falar sobre gratidão? O que ela vai agradecer a Deus como? E vejam, ela estava perdida, sem saber como fazer, preparar essa devocional. E eu falei, Eliana, então vamos fazer o seguinte, você procura identificar os motivos de gratidão. Ela falou, mas são tantos. Não, vamos pegar uns 4 ou 5 e vamos focar nestes. E daí ela me escreveu alguns dos motivos de gratidão. Primeiro, gratidão pelos meus pais terem me deixado esses 44 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, porque lá eu me tornei o que sou hoje. Por Deus não ter me curado até hoje, pois eu não consigo ter o discernimento de como eu seria se eu andasse. 3, pelos amigos que tive e ainda tenho, independente da distância. 4, pelo Paulo ser meu irmão e verdadeira família. Paulo, ele é paciente também. Eles eram em 7 pacientes nessa enfermaria. Um a um foi falecendo, vidas preciosíssimas. E ficaram só Paulo e Eliana. E eles moram na mesma enfermaria, lá no hospital. Agora a Eliana está 7 meses fora do hospital, mas o Paulo é realmente a família dela. 5, pela minha saúde, que graças a Deus tem estado estável. 6, por todos os anos vividos no HC, independente de vários momentos ruins, pois os bons é que recordo com muito saudosismo e eterna gratidão. 7, pelo Lucas ter me acolhido em sua casa, por todos os cuidados que damos um ao outro, e etc. E eu fico pensando, nossa, que tapa na cara, que lição de vida. Porque nós, muitas vezes, quando temos uma unha encravada, chiamos, brigamos, choramos, reclamamos e duvidamos do amor de Deus. A Eliana totalmente dependente esse tempo todo. Eu me lembro de quantas vezes eu ia à enfermaria deles todos os dias, nos 22 anos que eu fiquei no HC. E eu me lembro que um dia eu cheguei lá, ela estava muito triste, porque uma enfermeira muito mal-humorada, muito cheia de problemas domésticos, naquele dia ela estava com muita pressa na hora de dar comida na boca da Eliana. Então ela misturou a gelatina de sobremesa no arroz e feijão para ir mais rápido. A gente não sabe, não tem nem ideia do sofrimento de uma pessoa como esta. E ela focou o seu olhar
nos motivos de gratidão a Deus e às pessoas. É uma lição de vida e tanto. Terceira questão: como relacionar o sofrimento ao amor de Deus? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus passou por todas as formas de tentação, por muito sofrimento, e ele sabe o que é sofrer. Ele é um sumo sacerdote que compreende a nossa dor, que sofre conosco, mas que ao mesmo tempo tem um propósito e um alto propósito em permitir que atravessemos o sofrimento. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vamos lá para João 17. O texto de João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E eu gosto muito desse trecho, antes de comentar esses tópicos que estão no slide, de um comentário que eu li em algum lugar, que vida eterna é a vida não só depois da morte, no céu com o Senhor, mas a vida eterna é a vida do eterno Deus dentro de nós. E começa no momento em que nós aceitamos, recebemos a Cristo como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele e o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de nós, nos selando. E esta é a vida eterna, versículo 3. Que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é a vida do eterno em nós. Nós nascemos de novo no momento em que aceitamos a Cristo como Salvador e não morremos nunca mais. Esse corpo vai sofrer e vai passar pela morte, mas nós nascemos de novo para a vida eterna que não acaba nunca mais, porque viveremos eternamente com o Senhor no céu em corpos novos e perfeitos. Eu te glorifiquei na terra. Jesus foi glorificado na cruz, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Foi glorificado no céu, versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E é glorificado na nossa vida, na vida do crente. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Que tremendo! Todas as nossas atitudes diante do sofrimento também glorificam ao Senhor. Podem glorificar ao Senhor quando nós escolhemos reagir glorificando o nome do Senhor. As pessoas dificilmente param para ouvir um sermão na rua, ou no ambiente de trabalho, ou num hospital. Mas eles param para observar a sua vida, a maneira como você está reagindo ao sofrimento. É nessa hora que eles veem que você realmente confia num Deus que é real, um Deus que faz diferença, um Deus que traz consolo e esperança mesmo no vale da sombra da morte.
Se creres, verás a bênção de Deus. João 11. Vamos lá para João 11, onde Jesus recebe um recado, ele está distante, e ele recebe um recado das irmãs do seu amigo Lázaro. Aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava, para depois ir a pé até onde estava Lázaro, doente, agora já morto, Maria e Marta. E elas não entendem o porquê que ele demorou tanto, e as duas reclamam com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele fala no versículo 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora vamos ver os resultados dessa morte de Lázaro e do resultado também do atraso de Jesus aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas o propósito dele em meio a tudo isso. João 11, 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Eles viram o Deus feito homem se compadecendo, se identificando com o sofrimento humano e derramando lágrimas, mesmo que ele soubesse que ele iria ressuscitar Lázaro em seguida. Mas Jesus chora conosco em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento. Versículo 42. Eu sei que sempre me ouves, Jesus falando com o Pai. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 44. Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Irmãos, quantas vezes na hora do funeral de uma pessoa querida ou de um querido que perdeu o seu filho, perdeu alguém tão especial na vida dele, a este funeral comparecem vizinhos, familiares que odeiam crentes, pessoas do trabalho, amigos da escola, pessoas que não entrariam numa igreja, mas na hora do funeral eles estão ali, eles ouvem a mensagem, eles estão sensíveis ao sofrimento, à dor daquele pai ou daquele filho, e eles estão observando. Se nós estamos nos lamentando como quem não tem esperança, estamos nos desesperando, estamos arrancando os nossos cabelos, ou se nós estamos sofrendo com a certeza da vida eterna, mesmo que a morte, que a separação nos doa muito. Quantas pessoas têm aceitado a Cristo num velório? Nós estivemos há pouco tempo agora conversando com os nossos capelães, nós temos reuniões semanais, e uma das nossas capelãs estava relatando que um dos funcionários muito queridos do hospital onde ela trabalha, ele faleceu depois de semanas na UTI. E ela pôde ir até a casa da família, levar as condolências em nome do hospital, orar com a família, chorar com a família, mas na volta
todos os profissionais da diretoria do hospital pediram que ela fizesse um culto fúnebre também para aquietar o coração de todos aqueles profissionais, colegas que estavam sentindo tanto. Que oportunidade que talvez não houvesse em outra situação. Quero mostrar para vocês um pouquinho agora, e eu vou fazer de maneira rápida, sobre a capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. O nosso slogan é Medicando a Alma com Competência e Coração. Eu vou mostrar para vocês o que nós fazemos quando nós ficamos internados. Nós vemos como nós somos frágeis. Todas as questões que nós não lidávamos antes, agora, diante de Deus, diante do risco de vida, nós começamos a pensar, a reavaliar as nossas vidas. Nós trazemos muitos benefícios para os hospitais, dentre os quais a humanização do atendimento hospitalar, o atendimento integral ao paciente, a igreja suprindo necessidades do hospital, paciente aceitando muito melhor o tratamento e vários outros itens importantes. Os nossos cursos, que agora nós temos em EAD, você pode entrar no nosso site capelanianasaude.org.br. Nossos cursos são normalmente de 1.200 horas. Nós demoramos de 2 a 5 anos para formar um capelão que vai estar trabalhando no hospital em tempo integral. Aquele vai ser o ministério dele, o campo missionário, a igreja dele, e ele vai estar servindo ali. Então, aqui está a propaganda do nosso curso. As aulas são de 8 a 10 minutos, você pode fazer uma aula por dia, são 146 aulas, e você vai gostar muito, porque a gente gravou em estúdio, tem professores excelentes, você vai gostar muito de estar preparado não só para um hospital, mas também para saber como ajudar a consolar na sua igreja, na sua família, na sua vizinhança. A necessidade da capelania, o que nos motiva a servir, o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. O que nós fazemos? Nós damos ouvido ao enfermo, nós não chegamos pregando nada. Nós levantamos a necessidade que ele nos traz e aí, depois de fazermos uma amizade com ele, nós começamos a mostrar como Deus pode resolver aquele problema que ele levantou como mais urgente. Oramos com ele e por ele e o ensinamos a orar também. E o principal, apresentamos o Evangelho para que ele conheça Cristo como seu Salvador. Então, nós atendemos pacientes, familiares de pacientes, profissionais da saúde e funcionários nos hospitais. E o nosso atendimento espiritual se espalha na área recreativa, emocional, pedagógica, social, musical. Nós vamos trabalhando e fazendo projetos para suprir necessidades dos hospitais, sempre para apresentar o Evangelho de Cristo. Vejam que em um ano, em 10 hospitais e na Casa do Aconchego, nós fizemos 1.200.000 atendimentos diretos e indiretos. Temos 2 áreas, educação, preparação de visitadores e capelães, e assistência diária. Temos uma sala em cada hospital. Temos um guia didático de treinamento, então treinamos na prática as pessoas depois do curso teórico. Organizamos e participamos de eventos médicos. Esses daqui são banners, posters que fizemos para congressos médicos. Aqui um seminário que eu organizei para os profissionais da saúde do Hospital do Servidor Público do Estado. E a fome de Deus desses profissionais é tão grande que em um dia nós tivemos 600 profissionais da saúde assistindo e ficaram até às 5 horas da tarde para o sorteio de Bíblias, porque estavam com fome de Deus. Temos uma sala em cada capelania, usamos todas as paramentações, todas as normas de biossegurança para a proteção própria e dos pacientes.
música no hospital, corais de igreja, conjuntos instrumentais, fizemos um coral para os profissionais da limpeza, e eles cantam evangelizando. Nós os evangelizamos nos ensaios e eles cantam evangelizando. Aqui em cima, pastor Nelson Bomilcar, que muitas vezes está conosco, os profissionais da saúde param para ouvir, porque a música toca corações. E aqui embaixo, um coral de médicos e estudantes de medicina, Dr. Paulo Tsai, que hoje é presidente da Casa do Aconchego, médico oncologista e radioterapeuta, que há 20 e poucos anos dirige o coral de médicos e estudantes de medicina da USP, cantando leito a leito. Aqui o aconselhamento aos profissionais da saúde, temos devocionais todos os dias nos hospitais de 7 minutos e todos são muito receptivos. Celebrações religiosas, doamos literaturas bíblicas, escrevo literaturas para eles e também aqui para todas as datas especiais, nós celebramos essas datas, fazendo cartões, trazendo música e dando mensagens, artesanato dentro do hospital para os profissionais da saúde, pacientes. Aqui vejam a capelania em pediatria, que a Lúcia trabalhou por muitos anos, e vejam que o fantoche tem até um braço engessado, um curativo na testa para que a criança se identifique com ele também no sofrimento. Pacientes em final de vida, acompanhamos esses pacientes em equipe médica, junto com a equipe médica, até o final. Aqui na quarentena, fizemos ações diferentes, mas sempre cuidando do profissional da saúde. Aqui, a nossa educação continuada para as equipes de capelania agora são através do meu programa de televisão. Fizemos um podcast com mensagens de 3 minutos diariamente, e você pode ver no nosso site. Doamos cestas básicas, material de higiene, que nós ganhamos das igrejas, música, presentes para os filhos dos funcionários, aqui o Minutos com Deus, capelania no funeral, Casa do Aconchego, como não poderia reunir pessoas nessa época, então um chefe foi lá para fazer marmitas para a enfermagem que estava sem ter onde comer, porque os restaurantes e lanchonetes da Redondeza haviam fechado por causa da quarentena. Então nós fizemos ali e elas receberam uma mensagem do Evangelho junto com cada marmita também. Este é um ministério muito especial que nós procuramos cumprir, levando o amor de Cristo, mostrando que Deus tem altos propósitos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando nós não os compreendemos. Mas é bem quando Jó chega no fim da vida dele e ele fala, olhando para trás: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso eu me humilho. Como nós crescemos em meio ao sofrimento, como nós conhecemos o Senhor de uma maneira muito mais íntima, pessoal e profunda, como a nossa vida toma um novo rumo depois que nós passamos pela dor e somos confortados pelo Senhor. Que Ele mesmo possa falar aos seus corações e motivá-los para esse ministério da compaixão, da misericórdia, levando o conforto da palavra de Deus a muitos corações. Muito obrigada. Amém. Nós somos muito edificados, Eleni, por esta palavra, como que a gente é tão pequeno, né? Diante do sofrimento, como a gente se depara com a nossa própria fragilidade e muitas vezes não nos damos conta disso, né? Eu digo que um hospital, o ambiente hospitalar é uma escola divina, né? Para nos ensinar o quanto nós realmente precisamos e dependemos da graça e do consolo que só Deus pode nos dar em Cristo Jesus, né?
louvo a Deus pela sua vida, por esse ministério tão importante, né? Passa-se mais pessoas num hospital do que numa igreja, né? E muitas vezes nós não estamos tão conscientes como igreja da importância desse ministério, né, de levar o consolo aos enfermos. Aqui na nossa cidade, uma cidade pequena, nós não temos um hospital, mas temos um posto de saúde, né? Mas temos pessoas doentes, pessoas enfermas que estão em casas. Quem sabe Deus levante e toque no seu coração. Você que está nos acompanhando, quiser se capacitar mais, entre lá no site capelaniasaude.org.br. Pode fazer esses cursos à distância, né? Não sei se os cursos, ano que vem, acabando a pandemia, haverá cursos presenciais ou não? Sim, se Deus quiser, no ano que vem estaremos fazendo muitos cursos presenciais. E nós estamos entrando numa outra área também, que é a capelania em tragédias. Então, estaremos trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros também, para equiparmos as igrejas para saberem o que fazer em situações críticas, né, inesperadas. Que legal. Então, que os irmãos aí possam acompanhar mais esse trabalho, se informar mais, se capacitar. Compre os livros, a Eline tem vários livros voltados para esse assunto, busque aí na internet, vai edificar, vai te ajudar. E você, quem sabe que está sofrendo, né? Que você possa encontrar em Jesus o consolo para a sua alma. Ao invés de perguntar o porquê, entender que Deus tem o para quê, né? O propósito de Deus com a sua enfermidade. E que em Cristo Jesus você pode encontrar força e consolo para o seu coração. Quero te agradecer muito, Eline, pela sua aula aqui conosco, pela sua participação. Que Deus continue abençoando sua vida, te usando, ampliando cada vez mais esse ministério, apoiando as igrejas e atuando nos hospitais, levando o Evangelho de Jesus. Conte com a gente como igreja, com as nossas orações por você, pelo seu esposo, e que Deus continue usando sua vida, para a glória do Senhor. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe muito também a sua vida, a Lúcia, o ministério todo, toda a sua igreja e todos vocês. Deus abençoe muito e Amém. muito obrigada. Queria orar. Ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque em Jesus nós encontramos a graça necessária para consolar o nosso coração diante da dor, e em Cristo nós temos toda a suficiência para podermos passar por qualquer adversidade. Não sabemos, ó Deus, quantas pessoas estão agora nos acompanhando, mas quem sabe existem pessoas enfermas, aflitas, e eu te peço em nome de Jesus, revele sobre esta pessoa a tua maravilhosa graça, o teu amor, console esse coração, enxugue suas lágrimas e conforte, Pai, com o consolo que vem do Senhor. Quero também te agradecer pela vida da Eleni, pedindo que o Senhor continue abençoando, Pai, o trabalho que ela tem feito. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem usado ela para capacitar, para ensinar e levar o consolo a tantas pessoas que sofrem. Abençoe também o seu esposo, Senhor, esteja cuidando dele, da sua saúde, de todos os seus filhos, de toda a sua família. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesse tempo de pandemia. O Senhor tem usado a vida dela para levar o consolo do Senhor a tantos corações que sofrem. Louvado seja o Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o sofrimento pelo qual nós passamos, nós possamos em Cristo encontrar o consolo e também levar o consolo àqueles que sofrem como nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eline. Muito obrigado por esta aula. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Quem sabe, mais para frente aí, quando passarmos essa pandemia, combinarmos de você vir aqui presencialmente, você, Pastor Gavin, né? Com prazer. Vai ser uma Com alegria. prazer. Vamos sim.
Vamos combinar. E quando vocês vierem para São Paulo, também apareçam aqui e avisem a gente, tá Tá bom, bom? tá bom. Muito obrigado. Abração, viu? Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. beijo para Lúcia.